Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada. Boa noite, meu povo! Como é que vocês estão? Boa noite nessa quinta-feira. Já declarou hoje? Se não declarou, aproveita essa oportunidade agora. Eu declaro na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Você que está se sintonizando agora, declare dentro do carro, declare a chegada da sua casa, declare bênção na vida da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Não permita que nada venha tirar o seu foco da palavra do Senhor. Amém? Olha só, hoje, quinta-feira, às 19h35, estamos aqui com mais um programa, a Carta da Virada. E como toda quinta-feira, a gente traz um quadro novo, com pessoas especiais. E hoje, gente, o programa tá recheado. Você que não me conhece, eu sou a Vivi Fernandes. A Carta da Virada, ela vem de um projeto que o Pai veio dar voz. Voz para que a gente possa trazer a palavra do Senhor. Você quer saber um pouquinho mais da minha história? Eu tive o prazer de ter uma entrevista aqui com a CEO da Adore Mais, Kaeli, e tá lá no YouTube da Rádio Adore Mais. E você quer conhecer um pouquinho mais da minha história também? Entra no meu Instagram, Viviane Fernandes 0. E olha só, vamos receber nossas convidadas? Roda a vinheta! E hoje a conversa é entre elas. Teologia Renovada. E hoje a conversa entre elas. Gente, vocês não têm noção há quanto tempo isso foi desejado, desenhado pelo Pai. E hoje eu quero receber com muito aplausos a minha amiga Ana Carla e a minha amiga Isa Rubio. Minhas amadas, tô muito alegre com vocês aqui. Gente, se vocês não estão vendo, nós nos emocionamos, os olhinhos estão cheios d'água. Depois vai lá no Instagram. Seja muito bem-vinda, minhas irmãs em Cristo, minhas amigas. Muito boa noite, Carla. Muito boa noite, Isa. Boa noite, Vi. Boa noite, Deus abençoe. Vai Amém. ser difícil não chorar hoje e bastante também, porque nós somos uma mistura disso, né? Emoção. Olha, gente, aqui tem muito conteúdo que o Senhor vem derramando e Ele viu o desejo do nosso coração e que a gente consiga colocar em prática. Hoje é só uma pincelada, mas eu quero te convidar a toda quinta-feira, a última quinta-feira do mês. Se assim o Senhor permitir, nós três estaremos aqui com conversa entre elas, falando sobre a teologia renovada. Nossa, Viviane, agora tem mais uma novidade? Não. Exatamente, colocar os pontos onde o Senhor Jesus sempre quis. E acontece muita desavença com essas palavras. Então, assim, a teologia renovada é o que o Senhor Jesus deixou para nós, é o que o apóstolo Paulo pregou. A gente tem... Muitas vezes as pessoas elas não têm o conhecimento da Escritura e elas ficam perdidas porque elas acabam comendo na mão dos outros, né? Então, antes de eu falar sobre os testamentos, eu gostaria que Carla se apresentasse, logo em seguida a Isa, ou vice-versa, que vocês falassem um pouquinho de vocês, para a gente depois entrar na palavra. Boa noite a todos, eu sou a Ana Faria, né? Que nós temos aí um programa numa rádio, na web, e ali nós falamos sobre vários temas, e onde nasceu o nosso programa, né? Que é um programa que nós estamos juntas já há 5 anos, que é o Café Espiritual, que é de segunda a sexta, na rádio Alelaba. É uma rádio da web, você pode estar baixando através do aplicativo da Google. E ali nós oramos, nós falamos um pouquinho das nossas vivências, né? Porque você só pregar a palavra de Deus é uma coisa. E o nosso programa são das nossas vivências diárias com Cristo, o que nós passamos, o que nós conseguimos atravessar. E ali a gente, cada dia, uma pessoa, um participante. Nós começamos pequenininhos e agora nós temos aí, acho que quantas mulheres? São 10, né? São 10 mulheres. São 10 mulheres. E cada dia uma traz daquilo que ela viveu com Cristo através da palavra, como ela venceu aquele problema,
aquela situação. E o nosso programa é feito disso. Por isso que chama Café Espiritual, o Evangelho na Prática. Mas hoje nós vamos falar de algo bem diferente, né, Vim? Nós vamos falar o que o Senhor Jesus deixa nas Escrituras, e muitas pessoas, pela falta do conhecimento, acaba sendo levado entre ventos de doutrinas, como diz a palavra, né? Aproveitando, é isso aí. Você que está sintonizando agora nessa rádio, você está na Rádio Adore Mais, FM 102.1. Eu sou a Vivi Fernandes, do programa Carta da Virada, e todas as quintas-feiras nós temos um quadro especial. E o quadro dessa quinta-feira é Conversa Entre Elas, com Ana Carla e a Isa Rubio. Se apresente, minha amiguinha. Fala isso. E fica fácil, né? Conversar entre elas, né? É o maior prazer. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aqui e com todos vocês. É uma alegria estar aqui. Amém. Mesmo diante de tantas dificuldades e desafios, porque é um desafio falar do Evangelho de Cristo, porque não é um evangelho comum. Quando o Vivi falou sobre o Evangelho numa forma de teologia renovada, é porque a nossa visão traz um Evangelho genuíno, que o próprio Jesus veio trazer para revelar o Pai dele. Então, mas isso é diferente? É diferente na essência do que é uma teologia comum que as pessoas pregam. Por quê? Porque o Evangelho, hoje em dia, pouco se tem sido pregado para se falar da salvação de Cristo. Então, as pessoas não entendem que Evangelho é comportamento. Isso é a vantagem, e nasceu no Café Espiritual isso em nós, porque nós entendemos que o comportamento e as vivências vai aperfeiçoando o caráter do cristão. E aí se faz necessário examinar as Escrituras. Não porque Jesus ler. fala que não é para a gente ler. Exatamente. Não foi isso que Jesus nos ensinou, né? Não é isso que está escrito. Ele fala que a gente tem que examinar. Examinar é diferente de ler, né? Isso. Exatamente. E diante disso, vem as contestações naturais quando você examina. Então, que o médico vai examinar alguém, ele faz o quê? Um apanhado no corpo daquela pessoa, para descobrir as coisas. Então, é como se a gente estivesse tentando descobrir através das Escrituras os mistérios que Jesus veio revelar através da palavra dele, do testamento dele. Então, por que Jesus veio? Por que ele fala que ele é o verdadeiro pão da vida? E aí você pergunta, e o maná que caiu do céu no Velho Testamento? Já vem, você cria certas intrigas para que você estude, examine, né? Por que veio o Novo Testamento? E o Velho? O Velho foi abolido? Então, isso é muito importante na hora de examinar as Escrituras, porque a gente acaba comendo das nossas mãos, né? Através do quê? Do discernimento que é dado através da palavra. Então, coisas espirituais são para pessoas espirituais. Exatamente. Então, se a gente buscar, nós vamos alcançar. E muita gente não gosta desse termo, porque parece que a gente está querendo rasgar a Bíblia, né? E tirar o que está lá atrás. Ou fazer alguma coisa nova. Já inventar alguma coisa nova. E não é né? isso. É uma forma de interpretar, examinando, seguindo o que a própria palavra fala. E você falou uma coisa muito interessante, que as pessoas falam assim, eu já ouvi muito, né? Mas cada um interpreta de uma forma diferente. Mas espera aí, existe uma essência. Existe um porquê. Para quem não sabe, eu sou formada em bacharel em Direito. Sim. Para eu exercer a função, tirar a carteira da OAB, eu preciso saber das leis, eu preciso saber dos direitos da pessoa com física, jurídica. Eu preciso saber das leis. Para quê? Para que eu defenda, para que ela não seja lesada. Não é para isso? Os advogados? Sim. A mesma coisa, até o pastor Richard fala isso, né? Sim. Que as escrituras é da mesma forma. A gente precisa saber quais são os nossos direitos, de qual a cobertura que nós temos que estar para vir a salvação. Então, assim, não é simplesmente Jesus veio, salvou, tirou o Pai, tirou a lei, ele veio resgatar de uma lei que o Pai dele mesmo não deu. Então, assim, tem coisas que não faz sentido. Mas o que eu vejo? Muitas pessoas, o Senhor tem falado no coração, só que o medo de blasfemar, de falar assim, nossa, mas eu vou duvidar da palavra. Porque foi aquilo que ele aprendeu. Foi aquilo que foi dado para ele. Só que a palavra diz que aquele que quer sabedoria, peça para Deus, mas peça não duvidando. Então, se algo você ouvir aqui que te chamar a atenção, antes de você duvidar, analise.
Procure o Espírito Santo, que é ele que nos dá o entendimento. Ele que vai revelar o que é verdadeiro, o que não é. Ah, mas eu não aprendi assim. Ué, Jesus, quando ele começou a pregar, quantas e quantas vezes o Senhor falava: ouviste que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Ele sempre trouxe algo que não era da lei. E outro fator importante que Jesus falava muito. Ele falava assim: o meu Pai. É forte. Né? E é uma coisa que a gente tem que atentar, porque quando Jesus se refere à lei do Velho Testamento, ele fala, ele se refere como o Senhor deles. Isso. Ele não fala Mas meu quando pai. ele fala do que ele vai nos ensinar, que é o novo, né? Tanto é que a todo instante ele fala: ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Uma das coisas muito interessantes que muitos crentes cristãos falam é sobre amar a si mesmo. Só que Jesus falou. Mas Jesus nos ensinou uma outra coisa, né, Isa? O que Jesus que é disse pra pouco gente? falado. O que ele disse, Isa, pra gente? Que pouco é falado. E muitas pessoas esquecem disso. Porque amar a si mesmo não combina com negar-se a si mesmo. Exatamente. Já Então, tem uma negue-se. contradição, né? E aí? Ah, mas não. Eu já escutei isso. Eu, como psicanalista, eu estimulo meus pacientes a terem amor próprio. Sim. Só que a gente não está lidando com isso. A gente está lidando com o evangelho de renúncia. Então, você tem que entender que negar-se a si mesmo são as suas próprias vontades em favor de um evangelho genuíno que se torne dentro de você. É uma essência. E isso gerar o quê? Um comportamento segundo esse evangelho. Sim. O negar-se a si mesmo é, sim, muitas vezes abrir mão das suas próprias vontades em favor desse evangelho de uma forma ativa, na prática. Mas fica muito difícil, porque fica a pessoa procura uma assistência espiritual e uma assistência clínica. E o amor próprio? O que eu faço se eu tenho que cuidar de mim? Mas Vai e a contra, Bíblia? né? Vai contra. Né? E vai contra porque não entende que nós nos tornamos, diante do aperfeiçoamento, parecidos com Jesus. Sim. E ele se despojou de tudo aquilo, da sua glória toda em favor de um propósito. Então, nós, como discípulos, também devemos nos despojar em favor do propósito, porque ele deixou o Espírito Santo e a gente está continuando aqui. Então, é muito importante ter essa consciência. Se as pessoas não observam, assim, lendo a Bíblia, talvez ficam confusas, né, Vi? Esse complemento que você quer falar é quando Jesus fala: amai como eu amo a igreja. Isso. E pelo menos tentar ser, né? Exatamente. Porque o amor dele é diferente do nosso. Ele nos ensina a amar como ele nos amou. E o que a gente mais escuta dos cristãos hoje em dia é que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Mas você também não já leu que Jesus nos ensinou uma outra versão, que ele disse que nós temos que amar o próximo como ele nos ensinou a amar, como ele nos amou. É diferente. É muito diferente. Talvez as pessoas tenham visto isso na Bíblia. E perguntam assim: ué, mas está escrito de um jeito, está escrito de outro. E agora? Ai, meu Deus, são os mistérios que muitas denominações não conseguem responder às pessoas. Falam assim: irmão, isso aí é mistério de Deus. É melhor você não entrar nesse detalhe. Então, até porque a letra mata. E isso gera um pretexto, né? Uma base muito infundada de que a Bíblia não tem uma coerência. Por quê? Uma coisa é falada no Novo, outra coisa é falada no Velho. Ou interpretações de versículos isolados, e muitas vezes não entendendo que o Novo é a luz do Velho. Exatamente. Vi, queria perguntar um negócio para você, para que as pessoas de casa pensem. Talvez tem gente que está nos ouvindo agora e de repente está falando assim: ai, você sabe que eu já pensei nisso? Por que no Velho Testamento tinha tanta matança? E por que Jesus, quando veio, ele trouxe vida?
Ele quis fazer diferente, ele foi misericordioso, ele teve compaixão. Um simples responder para você que está em casa agora, a mulher pega em adultério. Ali tinha que Se matar. Jesus, naquela época que aconteceu isso, você agora está se perguntando, realmente, aquela mulher teria que morrer, porque ela foi pega no ato do adultério. Sim. Mas Jesus estava ali. Jesus não veio trazer morte. Jesus veio trazer vida e arrependimento e salvação e a vida eterna. E se Jesus E não aí? vem? E se Jesus não vem? Outra Se Jesus contestação. não vem? Outra contestação. Porque ele também diz E que aí? todos que vieram antes dele, é bem claro, ladrões e salteadores. Então, como o apóstolo ensina que o nosso culto ele tem que ser um culto racional. Para que a gente entenda as coisas. Não simplesmente eu aprendi assim. Não é síndrome de Gabriela. Como é que é a síndrome de Gabriela? Eu vivi assim, vou morrer assim, isso assim. Não, gente. A palavra diz que o nosso culto tem que ser racional. Então, o racional é a gente começar assim a se perguntar, mas a gente está levantando perguntas que têm resposta no Evangelho. Porque se a gente for analisar, o testamento ele só tem validade. É, verdade. O testamento Como é que fica essa história? O testamento só tem validade quando a pessoa está viva ou quando a pessoa morre? Quando a pessoa morre, aí ela passa a receber o testamento. Qual a única pessoa que morreu por nós? Jesus. Jesus estava no Velho ou no Novo? No Novo, Qual a legalidade que nós temos que receber? ele testificou através da vida dele. E assim, vale a pena para muitos que podem estar nos escutando, achando que nós estamos seguindo uma linha aí de Macion, né? Que rasgou o Velho Testamento praticamente, né? Sim. Não é isso. E não é isso. É isso. Né? Não então, é Macion tinha uma visão de que não existe, não aboliu. Na mente dele não servia para nada, né? Tô usando uma linguagem coloquial dos dias de hoje. Mas não, nós vamos na linha de Lutero. Né? A gente vai seguir numa outra linha. Quer dizer E que o a assunto fé que a gente está falando hoje já foi não lá foi atrás. nosso, A né? Reforma Protestante já Não. despertou isso lá atrás. era a igreja de Cristo Exatamente. lá atrás. Então, assim, do quê? De que o básico, se vocês quiserem ver, até olhei aqui, eu falei assim, que a minha letra é linda, né? Olhei aqui, eu falei assim, não, eu tenho que falar isso, por quê? Porque as pessoas podem levar, quem gosta de estudar, né? Nós somos alunas de uma faculdade, né? Isso. Nós estamos estudando teologia. E uma teologia renovada, graças a Deus, somos abençoadas por isso. Então, é mostrado para nós o que era, o que é e o que está acontecendo aí nessa observação muito assim criteriosa das escrituras para os dias de hoje. Então quer dizer que nos dias de hoje o que é despertado em nós no interesse foi lá atrás. Exatamente. Então Lutero veio dizer o quê? Que a salvação vinha pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Porque hoje a gente entende. Né? A salvação vem pela fé, mas hoje nós já temos na nossa história da humanidade alguém que morreu na cruz para nós para trazer essa salvação. Exatamente. Né? Gente, você que está sintonizando agora, 102.1, nós estamos na Carta da Virada. Todas as quintas-feiras, 19h35, nós temos um quadro diferente. E nessa quinta nós temos conversa entre elas com a Teologia Renovada. Você que está ouvindo e gostou desse assunto, tem a sua dúvida, quer perguntar, meu Instagram, entra lá, Viviane Fernandes 0. Pode chamar no direct, pode fazer a pergunta, que nós vamos estar respondendo conforme for chegando e a gente vai trazendo temas. Quer sugestão de tema? Pode colocar lá que nós vamos falando sobre esse tema. E aqui a Teologia Renovada, exatamente, é um momento de nós estudarmos, examinando as Escrituras, o que o Senhor Jesus deixou no Novo Testamento, para que a gente possa trazer essa clareza. Porque às vezes você teve essa dúvida, tem essa dúvida, e com medo de blasfemar contra o Espírito Santo, você acredita nas coisas que foi passado para você. Mas tem coisas que Come na mão racional. dos outros, né, Vi? Exatamente. Sem examinar as escrituras. Sem examinar as escrituras. E olha, a única coisa que eu sinto é que esse horário passa tão rápido. Ai, meu Deus. Tão rápido. Que eu falei, meu Deus Não do me diga céu. que já tá acabando. Ela tá chegando, já levantou o dedinho ali, ó. Então, assim, eu quero que você hoje, como é nosso primeiro programa, eu quero que vocês, em 1 minuto, expressam essa grandeza de quem tá ouvindo,
que elas estejam aqui todas as quintas-feiras, as últimas quintas-feiras do mês, e pode estar interagindo com a nossa rede social, que é Teologia Renovada. Vocês vão ver lá, papo, conversa entre elas, a fotinha da Isa, da Carla e minha. Vocês podem interagir nesse Instagram também. Vou repetir o Instagram, Teologia Renovada, conversa entre elas, com Viviane, Ana Carla e Isa Rubio. Pode entrar em contato conosco. Então, eu gostaria que você deixasse um recado aqui para os nossos ouvintes que estão aí na rádio, para que estimule eles para estar entrando nas nossas redes sociais. E aqui nós não tem essa de falar assim, é mistério de Deus. O Senhor vai nos dar resposta dentro do Evangelho. Dentro do Evangelho. Olha, eu sei que nós temos 1 minuto, dá para dividir. É muito pouco, gente. Mas eu quero te dizer uma coisa no espírito para você. Se você está ouvindo hoje essa programação e vai estar nos acompanhando aí no YouTube, eu digo para você, se Jesus te permitiu ouvir isso, é porque você provavelmente já orou, você está buscando respostas e tenha certeza no seu coração. Não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu. Uau. E Ele quer se revelar a você. Então, o Espírito Santo fala com você agora. Abra o seu coração para que você... Não é que você vai receber uma doutrina, não. Você vai entender e vai ser batizado no seu entendimento através das palavras do Espírito Santo para que você consiga entender verdadeiramente quem é Jesus e o que Jesus veio fazer aqui. E por que Jesus o tempo todo nos tirava da lei mosaica, da lei do Velho Testamento. Por que mataram Jesus? Porque Jesus foi morto. Quem matou Jesus? Foi a lei. Então abra o seu coração, eu tenho certeza que Deus está falando com você agora. E Jesus vai se revelar para você. Nos procure. Amém. Escreva para nós. Amém. Carinho imenso. Muito obrigada por essa oportunidade. E assim, é clichê, mas é um versículo que se você não ler e examinar, você vai entender o que nós estamos falando. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Tem uma verdade para ser explícita que está oculta. E existe mecanismo para que você descubra ela. E ela é libertadora e ela vem através do conhecimento. Conhecimento liberta. Conhecimento é tudo. Principalmente da palavra de Deus. Amém. Amém. Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui Obrigada, junto comigo. Vi. Até o próximo programa. Que o Senhor derrame todas as suas bênçãos em nome de Jesus. Você que está aí sintonizada. Vai em a paz e segurança em nome de Jesus e eu te espero. Até a próxima quarta-feira, 19h35. A carta da virada. A virada da minha vida e da sua vida. Tchau, tchau. Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada.